No capítulo de hoje, sobre o seminário Mais Ainda, de Lacan, vamos começar as nossas leituras pela parte 2. A gente já definiu o conceito de gozo nas duas primeiras aulas, e a partir de agora a gente vai começar a compreender a relação de Lacan com a linguística. Então, hoje nós temos a presença de Eziel, economista, ele tem mestrado em administração e pós-doutor em ciências sociais. Temos Valéria de Cássia, que ela é professora de letras, doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Roberta Portugal, que é formada em letras, doutora em análise de discurso também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ana Celeste Casulo, eu sou psicóloga, psicanalista, psicopedagoga, tenho mestrado em Psicologia e Sociedade pela Unesp e mestrado em Psicanálise e Educação pela FURN. Vamos lá? A Jacobson. Roberta, faça as honras da casa. Boa noite. Vamos iniciar a leitura. No capítulo de hoje, sobre o seminário Mais Ainda, de Lacan, vamos começar as nossas leituras pela parte 2. A gente já definiu o conceito de gozo nas duas primeiras aulas, e a partir de agora a gente vai começar a compreender a relação de Lacan com a linguística. Então, hoje nós temos a presença de Eziel, economista, ele tem mestrado em administração e pós-doutor em ciências sociais. Temos Valéria de Cássia, que ela é professora de letras, doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Roberta Portugal, que é formada em letras, doutora em análise de discurso também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ana Celeste, eu sou psicóloga, Ana Celeste Casulo, eu sou psicóloga, psicanalista, psicopedagoga, tenho mestrado em Psicologia e Sociedade pela Unesp e mestrado em Psicanálise e Educação pela FURN. Vamos lá? A Jacobson. Roberta, faça as honras da casa. Boa noite. Vamos iniciar a leitura. A Jacobson. Linguisteria. O signo de que se troca de discurso, a significância é a beça, besteira do significante, a substância gozante. Parece-me difícil não falar bestamente da linguagem. No entanto, Jacobson está aí você, é o que você consegue fazer. Mais uma vez, nas entrevistas que Jacobson nos deu estes últimos dias no Colégio de França, pude admirá-lo bastante para lhe fazer agora homenagem. No entanto, é preciso alimentar a besteira. Será que tudo que alimentamos é, por isso mesmo, besteira? Não mesmo. Mas está demonstrado que alimentar-se faz parte da besteira. Será que terei que falar ainda mais sobre isto diante desta sala onde, em suma, estamos no restaurante e onde a gente imagina que se alimenta porque não está no restaurante universitário? A dimensão imaginativa é disso justamente que a gente se alimenta. Confio em vocês para lhes lembrar o que ensina o discurso analítico sobre a velha ligação com a nutriz. Mãe ainda por cima, como se, por acaso, tendo por trás a história infernal de seu desejo e tudo aquilo que vem em seguida. É mesmo disto que se trata na alimentação, de alguma espécie de besteira, mas o discurso analítico põe assentado a seu direito. Então, vamos lá, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
Ou eu posso. Então, vamos lá. Lacan, ele tem uma expressão que ele dizia que em análise, a gente vai para a análise para falar das nossas besteiras, para alimentar nossas besteiras, porque nós somos feitos de besteiras. São essas pequenas coisas, essas pequenas bobagens que vão ajudar a formar o inconsciente. Nós nos alimentamos dessas pequenas bobagens, né? E é sobre essa primeira parte, que é isso que Lacan está dizendo. Ele faz todo esse discurso, né, para falar que essa linguisteria, que é uma mistura de linguagem com histeria, porque Lacan ele gosta muito de juntar as palavras. Então, o que é essa besteira? É isso que a gente fala em análise e vai falando, e vai falando, vai falando, e nem sabe ao certo onde começa e onde foi parar. Fala. É uma fala histérica. Essa fala histérica, né, que quem vai provar muito sobre isso é a mulher, como a gente viu no outro capítulo, porque a mulher ela precisa falar e é a partir da fala, dessa fala, falar de amor, falar do amor, que ela vai provar, né? Que ela vai ensinar e vai provar com o próprio corpo de que a linguagem ela é formada por todas essas bobagens, por todas essas besteiras. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que aqui é a Valéria falando, obrigada pelo convite, gurias. Eu acho que isso que tu falou vai muito de encontro com Freud, né, lá, que por onde começou a questão da análise, né, a questão da escuta, né, psicanalítica ali, com as histéricas, né, então essa necessidade que elas tinham de falar, e ele simplesmente entendeu que ali era o momento de ouvir, né, eu acho que tem muito a ver com isso também que o Lacan está colocando aí como essa besteira do significante, né, essas bobagens, essas migalhas, né, que a gente fala, mas que é aí que está a análise, né. Não são coisas grandemente significativas que a gente fala em análise, mas é a partir dessas pequenas bobagens que a análise se faz. Não são as grandes questões, né? São as pequenas questões, essa besteira, né? Tem uma frase de lá que eu acho que é em televisão, eu não lembro, que ele diz assim, eu só escuto bobagens, eu só falo besteiras, né? E essas besteiras é o que fazem parte, o que vai compor o nosso inconsciente. Alguém quer falar alguma coisa? Então podemos continuar. Quem quer ler essa parte 1? Posso ler? Ok, vamos lá. Um dia percebi que era difícil não estar na linguística a partir do momento em que o inconsciente estava descoberto. Daí fiz algo que me parece, para dizer a verdade, a única objeção que eu pudesse formular ao que vocês possam ter ouvido outro dia da boca de Jacobson. Isto é, que tudo que é da linguagem dependeria da linguística, quer dizer, em último termo, do linguista. Não que eu não lhe acorde muito facilmente quando se trata da poesia, a propósito da qual ele adiantou este argumento. Mas se considerarmos tudo que pela definição da linguagem se segue quanto à fundação do sujeito, tão renovada, tão subvertida por Freud, que é lá que se garante que tudo que de sua boca se afirmou como inconsciente. Então será preciso, para deixar a Jacobson seu domínio reservado, forjar alguma outra palavra. Chamarei a isto de linguisteria. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Linguisteria, porque essa fala histérica, essa fala que é aquilo, tudo que vem à cabeça, né? Como você lembrou, quando Freud se propõe a ouvir as histéricas.
Então, é essa fala que muitas vezes não tem sentido quando o sujeito, né, que é a associação livre, fala tudo que vem à sua mente. Lacan fazia a famosa pergunta, né, o que desejas? Então, quando ele perguntava isso, ele perguntava ao paciente, o que você espera o que é que você espera da análise? O que é que você deseja de mim? Né? O que você espera de mim? Para que a partir daí o analista ele possa se colocar como esse objeto. O Miller ele vai colocar, inclusive, naquele texto Conversações sobre o Amor, que a posição do analista é de um tipo de perversão, né? No sentido de se colocar como esse objeto causa de desejo. Tem uma passagem aqui, né, que é a partir. Então, quando ele se coloca como objeto causa, se estabelece uma transferência, que é a transferência de amor. Essa transferência de amor pode ser também de raiva, certo? Porque são faces de uma mesma moeda. E se colocando nessa posição de objeto causa, se estabelece um vínculo erótico, né? Entre o analista e o analisando. Então, se de um lado esse analista ele se coloca como objeto causa, esse sujeito, que é esse sujeito barrado, né? Esse objeto causa, ele faz uma contratransferência, vamos dizer assim, ele é endereçado a esse sujeito barrado como forma de uma pseudo-perversão, e isso retorna sobre o amor transferência, né? Porque a psicanálise ela vai tratar o sujeito pelo amor. Vamos lá. Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Se não concordar, pode falar. A gente está aqui para construir ciência. Ela caminha com as perguntas, né? Não com as respostas. Posso continuar? Pode. Isto me entrega em parte ao linguista e não deixa de explicar que, tantas vezes, da parte de tantos linguistas, eu sofra mais de uma chamada. Certamente não de Jacobson, mas é porque ele nem tem uma em boa conta. Dito de outro modo, ele me ama. É o modo como exprimo isso na intimidade. Meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem não é do campo da linguística. É uma porta aberta para o que vocês verão ser comentado num texto que será publicado no próximo número do meu bem conhecido aperiódico com o título de O Aturdido. Dito. Uma porta aberta para esta frase que no ano passado por várias vezes escrevi no quadro sem jamais lhe dar desenvolvimento. Que se diga, fica esquecido detrás do que se diz no que se ouve. Isso é interessante. É o ato do dito. O inconsciente, o sujeito, ele reage, né, a partir daquilo que foi dito e aquilo que foi recalcado. Então, a partir daí, você vai ter formações e você vai ter formas de atuação da histeria. Por quê? Porque a histérica, a mulher, ela sempre testemunha com o corpo. Então, é um ato, né? O ato, porque a história humana, como diz Freud, ela é contada a partir de todas as nossas repressões. Então, aquilo que nós reprimimos, recalcamos, né, a partir desse grande outro, que na época de Freud, porque você vai ter uma mudança do ponto de vista do que se compreende o superego. Se na época de Freud o superego ele era proibitivo, não pode isso, não pode aquilo, o superego, a partir, né, da década de 70, com a crise do capitalismo, porque, né, porque a gente está numa sociedade, existe um metabolismo funcionando e é esse metabolismo do capital. Com a crise
E a necessidade, então você vai ter a crise do petróleo, se inicia, né, o neoliberalismo sendo comandado pela Thatcher, etc. e tal, que o Eziel pode até explicar melhor. Então, você vai ter uma outra ordenação com toda essa estrutura. Não é mais o superego proibitivo que diz não faça, é o superego que diz goze, como a gente viu no capítulo anterior, goze, né? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito ele tem que gozar e ele tem que se lascar, certo? No sentido de se arrebentar todo. Quando Lacan ele tenta pensar numa ética de Kant com Sade, enquanto Kant ele tinha uma ética da universalidade, né, que é essa ética de você reprimir as suas pulsões, os seus instintos em prol do universal, do bem fazer, não vou fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Sade, ele instaura a ética da natureza, que é, na verdade, a antiética, e ele consegue juntar esses dois, né? Porque o que é que Sade ele faz? Ele tem uma grande crítica, né, na filosofia da alcova, 120 dias em Sodoma, né? Pasolini, o filme Salò de Pasolini, inclusive eu recomendo para a gente poder estudar, para entender qual é essa ética sadiana, que é a ética da falta de ética, de não ter ética nenhuma, porque Sartre estava criticando ali a monarquia, que fazia do outro um instrumento, em que não existe um laço social, mas que o outro é um meio em que o corpo tinha que ser utilizado até o limite do gozo de um outro, no caso sádico. Só que tem uma questão que Lacan, e aí a gente precisa pensar, ele esquece que quando a gente fala desse novo metabolismo social, você tem a natureza, ela é degradada. Então você tem de um lado, né? Aí o que é que ele cria? Ele cria, ele dá ele tenta costurar isso com o princípio de prazer. Mas o que é que a gente tem, então, a partir de uma ética que fica entre Kant, mas qual é a ética universal? É a ética da competição, do neoliberalismo, né, de pisar no pescoço do outro para poder subir na vida. Essa é uma regra universal. E uma natureza que foi degradada pelo capital. Porque quando a gente. É só olhar assim, porque é um metabolismo, é só a gente ver o que a gente fez com o planeta Terra. Nós somos parte, a nossa natureza também foi degradada com isso, né? E aí, como é que fica esse laço de juntar as duas coisas e pensar nesse novo princípio de prazer? Alguém quer colocar alguma coisa? Fiquei pensando aqui tantas coisas, né, disso que tu falou. Começou falando do recalque, né? Não sei, nas nossas leituras lá na análise do discurso, a gente faz algumas leituras e sempre pautada na linguística, né? Então, a gente pensa também que esse recalque, né, isso que foi barrado, e e isso, de acordo com Lacan, né, o inconsciente estruturado como linguagem, ele comparece na linguagem, né, esse recalque também, né? E aí a gente vai não identificar, mas observar e analisar mesmo pelo equívoco, né, pela troca de palavras, pelo xiste, né, e isso acho que, se não é Lacan, é Freud que também coloca, né, mas e aí esse é o meu, pelo viés da linguística que a gente se detém, né, quando a gente vai fazer uma análise, assim. E nisso que tu falou da natureza, né, degradada pelo capital, eu fiquei pensando nas leituras do Freud em Mal-Estar da Civilização, né, que ele vai falar que a natureza é a único, enfim, é o que o homem não consegue controlar. Então, ali está o grande recalque do homem também, né, quando ele não consegue dominar e controlar, principalmente, né, a natureza, e só consegue controlar e dominar e forjar uma cultura, né.
Então, tem esses dois, assim, um de cada lado, a natureza, que ele não consegue dominar, controlar, enquanto que a cultura, ele até inventa, né, promove uma cultura. Uma cultura essa que ela também está degradada pelo sociometabolismo, né? Então, a gente se aproxima de hoje, né? Porque, assim, pensar no que a sociedade produz a partir de cada tempo histórico, né? Dessa marca. Se de um lado na época de Freud, houve a produção dos grandes neuróticos, você tinha a neurastenia, a histeria. A neurastenia é interessante, e é interessante também uma coisa que eu me questiono, porque Freud não escolheu, que era o sofrimento desse trabalhador, né, desse camponês, que perdia suas terras e era obrigado a se mudar para a cidade para trabalhar nas fábricas. No filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, nesse filme, assim como Tempos Modernos de Charlie Chaplin, você vai ter dois casos de neurastenia, mas Freud ele não faz a escolha da neurastenia como a neurose da época. Mas por que ele não faz essa escolha? Alguns psicanalistas eles dizem que porque na histeria ela continha todos os sintomas e o questionamento da neurastenia, mais uma crise do sujeito em próprio desejo. E o fato de as mulheres procurarem mais análise. Então, você vai ter, segundo eles, a questão é essa. Penso eu, né? Porque quando você pega o Ferenczi ele faz uma outra crítica. Ele coloca como sendo uma questão da classe social mesmo, a classe social de Freud, né? Que ele fazia parte de uma burguesia, etc. e tal. O Ferenczi, ele já faz uma outra leitura, que ele era filho de operário, né? Judeu imigrante. Ele vai discutir muito sobre a questão do processo da fantasia, Freud, porque ele começa a perceber nos atendimentos, né, dos pacientes homens, de que a sedução não é apenas uma questão da fantasia da sedução, né? Em muitos casos existe a fantasia, óbvio, porque é por onde a criança ela aprende a amar com os pais, mas em muitos casos acontecia de fato, né? Os incestos, os abusos por parte desses pacientes, né? Tem um texto sobre a questão da linguagem na criança, do Ferenczi, que ele vai falar disso, mas que isso foi recalcado e se colocou debaixo do pano. Então, a gente tem esses elementos para a gente poder pensar tudo isso junto, porque hoje está muito em voga, né? Existem muitas denúncias e existe aquilo que o Pasolini, eu gosto muito dos textos corsários do Pasolini, quando ele vai chutar o balde, e ele vai dizer que o fascismo, né, produziu monstros e monstrengos, né, que você tem uma sociedade degradada, é o que ele mostra em Salô, né, em que o fascismo do consumo transformou todos em monstros. Né, você tem uma natureza degradada, que é da barbárie social, que é o tempo histórico que a gente está. Né, como encruou, não houve revolução, não houve pelo menos é essa a tese que eu defendo, vocês têm todo o direito de discordar, é de que a gente envereda a gente, como não houve revolução, é socialismo ou barbárie. Só que agora é barbárie ou extinção, né? Então a gente vai ter essas modificações no sentido de como isso vai influenciar, como é que isso vai permear na linguagem, né? A gente tem uma invasão, a colonização, né, da linguagem toyotista,
Na própria sociedade, você precisa ser proativo, é a competição, é gratidão, equipe, inclusive nas igrejas evangélicas, né? Eu acho muito engraçado que aqui tem uma igreja do pastor R.R. Soares, que quando eles não estão gritando, né? Eles têm um tratamento que eles se colocam como equipe, que é uma linguagem do toyotismo. Eles pensam em resultados, é uma fé, inclusive a fé é alienada, é a fé dos resultados, né? Então, a linguagem, ela foi totalmente colonizada pelo capitalismo neoliberal. Então, que tipo, tem um outro psicanalista que eu gosto muito, ele é filósofo também, Robert Dufour, que é o Divino Mercado, que ele vai especificadamente falar sobre os efeitos dessa mudança da linguagem, que Lacan ainda não tinha acompanhado isso, na formação do inconsciente, e de como isso foi formatando, né, estruturas perversas. Se na época de Freud você tinha neurose, na época de Lacan você tinha psicose, né, a psicose dessa contestação do declínio desse nome do pai, né, que tem a representação máxima, maio de 68, na verdade, foi uma contra-revolução da Revolução Francesa, então eles destroem, né, já começa ali com a queda da Bastilha, o nome do pai, e depois você vai ter uma contra-revolução, que é uma contra-revolução reacionária, contra todo e qualquer tipo de autoridade e destruição da ciência, né? Então, você vai cai totalmente no irracionalismo, né? Porque, por exemplo, Cirne Lima, ele vai dizer que Nietzsche, que é inclusive, fonte de inspiração dos nazistas, ele destrói a filosofia, ele não coloca nada no lugar, e esse pessoal vai muito em Nietzsche, Foucault, etc. e tal, e aí, para dar uma amarração, ele cria a história do super-homem, né, que nada mais é do que a figura sadiana do Marquês de Sade. Alguém quer colocar alguma coisa? Gente, pode discordar, tá? Eu não vou discordar, mas eu vou colocar que legal isso assim, ó, de pensar essa mudança da linguagem que vai mudar o inconsciente também, né? E a gente vê isso quando a gente estuda, né? E quando a gente propõe essas leituras decoloniais, quando a gente está na escola levando outras possibilidades de leituras, né? E quando eu falo leitura, é interpretação também, né? As leituras de Butler, né? A abertura dos estudos feministas que fez, e aí pensando nisso tudo que tu falou, que fez, não, mas que produziu a crise no sujeito feminino para repensar dentro desse tempo histórico, né? Para então repensar essas mulheres, né? No plural, assim. Fiquei pensando isso, né? Que essa crise do sujeito feminino pode ter sido angariado pela mudança da linguagem, né? Dos estudos, enfim, assim. Fiquei aqui divagando. E pelo capitalismo, que ela coloca. Tem um filme lindo, eu até estava comentando com Roberta, que é Sal da Terra. Você conhece esse filme? Em que é Conheço só ele vai, música, só. que é um grupo de operários que eles estão entre o México e os Estados Unidos, e aí as mulheres ficam nesse trabalho reprodutivo e os homens vão para a fábrica trabalhar, só que eles não podem fazer greve, porque se eles fizerem greve, eles vão ser demitidos. Gente, todos os filmes aí, para quem está escutando o podcast, eu vou colocar embaixo com a referência e onde encontrar para quem quiser ouvir e pesquisar. Então, as mulheres, tomam a frente e elas vão fazer a greve no lugar dos maridos. E aí eles vão fazer as atividades domésticas e aí eles percebem a dificuldade também, né? Eles ficam cuidando das crianças enquanto elas vão para a greve. E tem uma parte muito bonita no filme,
emocionante quando o marido, lá, todo machista, e aí ele diz assim, o que é que você vai fazer? Essa é a minha luta. Aí ela faz, não, a sua luta também é a minha luta, né? Então são elas que vão, porque existe uma parceria. O que o capitalismo neoliberal fez foi quebrar essa parceria entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, né? Porque a gente fica nesse trabalho reprodutivo para transformar nós, né? Fragmentar, dessubjetivar essa classe trabalhadora, e aí a gente começa a guerrear uns com os outros. Homem contra mulher, guerra dos sexos, né? Ao invés de se juntar, porque nossos inimigos é o capital, é a burguesia, etc. e tal. E aí a gente começa a guerrear um com o outro. E aí o capitalismo ele vai, que não é mais ele já está podre, né? Então ele vai apodrecendo a nossa alma também, com tudo isso. A gente pode discordar, pode dizer, falar o que vocês pensam, etc. e tal. Isso, eu só divaguei. Eu também estava pensando no outro filme, Ana, além desse que você colocou, eu acho que cabia a gente exemplificar Eles Não Usam Black Tie, porque a tua fala agora é também a fala de um dos personagens já no final do filme, né? Porque os trabalhadores estavam brigando na frente da fábrica, porque tinha um grupo em greve e um grupo furando a greve, e aí um deles vai agredir o outro, né? Aí começa uma briga, um desentendimento, e ele diz, não, vamos parar porque o nosso inimigo não está aqui, o nosso inimigo é outro. Né? Então, acho que cabe também a gente colocar esse filme como um suporte teórico, né? Como exemplo para essa discussão. Perfeito, Roberta. Perfeito. E tudo isso vai sendo colonizado e se formando um novo inconsciente, justamente pela forma como o capital ele coloniza a nossa linguagem. Eziel está caladinho, quer falar alguma coisa? Bendito suas vozes entre as mulheres. Eziel. Então vamos lá. Só tô Alguém quer ouvindo. Quer ler agora? Bendito suas vozes entre as mulheres. Leia você agora. Não, hoje eu vou ficar ouvindo. Está ouvindo? Alguém gostaria de ler? Tá, eu posso continuar. Continua. No entanto, é pelas consequências do dito que se julga ao dizer, mas que se faz do dito resta aberto. Pois pode-se fazer dele uma porção de coisas, tal como se faz com algum móvel, quando se carrega uma cadeira com um canhão. Há um texto de Rimbaud, de que tratei ano passado, que se chama Há uma Razão, e que se escande por esta réplica que termina cada versículo, um novo amor. Já que dizem que da última vez eu falei de amor, por que não retomá-lo neste nível? E sempre a ideia de marcar a distância entre a linguística e a linguisteria? O amor, neste texto, é o signo, apontado como tal, de que se troca de razão. E é por isso que o poeta se dirige a essa razão. Mudamos de razão, quer dizer, mudamos de discurso. Lembrarei aqui a vocês os 4 discursos que distingui. Existem 4, apenas sobre o fundamento desse discurso psicanalítico que articulo com 4 lugares, cada um deles lugar de apreensão de algum efeito de significante e que eu situo por último nesse desenvolvimento. O que, em nenhum caso, é para ser tomado como uma série de emergências históricas, que têm aparecido muito tempo depois dos outros. Não é o que importa aqui. Muito bem. Eu diria agora que desse discurso psicanalítico há sempre alguma emergência a cada passagem de discurso a outro. Ao Isso é aplicar... interessante. Uhum.
Isso é interessante, porque ele começa, esse amor que ele está falando, sempre um novo amor, essa questão da linguagem, etc e tal, o que é o amor? O amor é a transferência, é o amor de transferência. Ele está remetendo o tempo inteiro à questão da relação do analista com o analisando. E, de preferência, é preciso que essa relação ela seja uma relação de amor mesmo, né? Quando você tem uma transferência ruim, uma transferência negativa, atrapalha o processo do analisando, porque ele começa a criar resistência, a desconfiar, e aí pode até instalar uma paranoia no sujeito. Então, é necessário que o analista ele cuide desse analisando, né? Como se cuida de um diamante. Que ele escute, que ele apoie em alguns momentos e que ele saiba, né? Sacudir com a mão e segurar com a outra, para que ele não se arrebente, né? Dar aquelas acorda, mas ao mesmo tempo segurando. E nessa questão da análise, ele não vai pela razão, embora na prática é sempre uma relação de amor. Quando o paciente ele está em análise, o que que a gente faz? Ele chega com um sintoma, a gente dialetiza com esse sintoma dele. A gente estabelece um discurso, estabelece um método para que ele possa dialetizar sobre o próprio sintoma, que ele não está falando aqui, ele está falando desse amor, mas é o amor que vai possibilitar, né? Porque a psicanálise é, antes de tudo, uma cura por amor, que é o nome do pai. Essa é a função essencial do pai. O pai, ao contrário da mãe, a mãe ela precisa ser interditada pelo pai. Por quê? Por conta da loucura feminina, né? Que é o fato de a castração. O que é a castração para a mulher, como diria Freud? A castração para a mulher é um peixe dentro d'água. Então, por isso que discutir com a mulher tá certo, Eziel, é caso perdido. É melhor você dar razão, porque assim, a mulher não tem mais o que perder. O homem tem. Então, ela vai até a última instância. No capítulo anterior, quando ele vai falar quando ele vai dar o exemplo dos anão, da tartaruga, de Aquiles e da tartaruga, que ele vai definir exatamente o que seria esse gozo feminino, ele vai falar da história da tartaruga e Aquiles que apostam a corrida, Aquiles sabia que a tartaruga era lenta, dá um espaço para que ela vá na frente, só que ele chega à conclusão que não existe, não existe como Aquiles alcançar a tartaruga. Por quê? Porque entre cada centímetro que a tartaruga anda e que Aquiles anda, existe uma infinidade de números, infinidade de distâncias. Por quê? Entre 0 e 1, quantos números tem? Infinitos. E é isso que é o gozo feminino, é esse gozo que ele é infinito, que ele não tem uma ordenação fálica, né? Que é por isso que o pai entra, né, na história. A menina que sofre a devastação materna, ela fica nessa relação com a mãe, nessa relação pré-edipiana, em que o pai não entra para fazer esse ato de amor, para dizer assim, não faz tudo isso, né? Você é minha, e separar as duas. Quando ele não faz isso, a menina ela fica presa nesse gozo e ao mesmo tempo que ela espera dessa mãe muito mais substância do que o que a mãe pode oferecer, né? Ela fica e aí ela vai ser uma relação em que ela vai sentir amor e ódio ao mesmo tempo. E se a mãe ela não consegue dar esse lugar de objeto de desejo, isso vai ter repercussões na vida amorosa, né? Um exemplo, Camille Claudel,
a Frida, que são relações sempre desastrosas, que é uma repetição da relação da menina com a mãe. Porque nosso primeiro amor é, é a mãe. Pai, na vida da filha, assim como na vida do filho, na vida da filha, permite que ela entre no complexo de Édipo, a castração do pai. Então, ela deixa a mãe, se apaixona pelo pai. O menino não, é mais tranquilo. Quando o pai diz assim, olha, essa mulher é minha, te vira para lá, ele abre a possibilidade para outras mulheres, que ele vai separar em dois tipos, né? Ele vai separar na santa, a mãe, ele pode casar com a mãe, como ele pode casar com a puta, certo? E assim, eu tô falando puta, que é a expressão que Freud usa, mas é no bom sentido, tá? Que é uma coisa legal. Não tem nada de errado, não. São as mulheres que elas têm uma sexualidade, que elas vivem a sexualidade de uma forma mais livre. Não é puta no sentido. E mesmo que fosse, qual o problema, né? A gente pode ter preconceito, não. E aí ele vai entrar nesse processo. A menina, não. Se ela permanece ligada à mãe, e uma mãe que não dá esse lugar, e como é que isso acontece? Depressão pós-parto, às vezes a questão mesmo da inveja entre as mulheres, né? Ciúme, porque o pai ele vai gostar mais da menina do que do menino, né? Ele acha mais bonitinho. Quando um homem ele tem uma filha menina, nossa, vira a princesa. Então, a história da Branca de Neve, né? Essa mulher, essa inveja. Melanie Klein ela vai colocar isso brilhantemente, que a gente pode trabalhar esse texto também, se você estiver de acordo, para a gente pensar. E a análise é a retomada dessas relações, uma repetição dessas relações que vai se fazer de uma outra forma, porque agora o analista, enquanto objeto, ele vai ocupar esse lugar, mas o que ele vai dar esse lugar do amor, para que o outro se apoie nisso, possa resolver as suas questões. Alguém quer colocar alguma coisa? Ah, eu tenho tanta coisa. É que assim, ó, eu sou cheia de besteira, né? Esse começo do Lacan, assim, foi um conforto, porque a besta sou eu, a besteira, cheia de besteirinhas, né? Quando tu falou ali em amor, o amor do analista, né? Vai formar transferência, né? Então eu fiquei pensando nisso que tu falou antes lá, o que querem as mulheres, né? Será que elas não querem a transferência, né? Numa relação amorosa? Nessa relação que forma um, né? Fiquei pensando nisso. Será que não é essa busca também, né? Numa relação, É, a transferência? você respondeu, é isso. É? Opa, então acertei. Então estou entendendo. Tá. Alguma E, pergunta, Roberta? Roberta, tu quer falar alguma coisa? Tá caladinha. só Tô mais ouvindo uma vocês. coisinha que eu queria ver também, assim, ó. Daí eu fiquei pensando, né? Então, o analista ali está conversando com o sintoma, que tu falou, a cura é pelo amor, né? Daí tu falaste na função do pai, que vai interditar a mãe, né? Essa loucura da mãe, né? Ou seria uma castração também, então? Quando o pai vem interditar a mãe? Ele castra as duas, a mãe e a filha. E é um ato de amor. É o Uhum, maior ato de amor. Porque, assim, a- o nome, que é o nome do pai, é o que vai direcionar o sujeito para o resto da vida. Quando isso não acontece, o analista ele vai ajudar o paciente a fazer isso. Por isso que ele é uma pulsão meio perversa, porque ele se coloca nessa imagem também, né? uhum, Nesse semblante, para dizer assim: olha, você tem um lugar, você tem um lugar de uhum, amor. É dar esse lugar ao outro, para que uhum. ele encontre esse outro. Para que em seguida, o fim de análise, ele vai lá e chuta o analista. E assim, o analista ele sai desse lugar e vai para o resto. Porque ele vai Sim, levar o resto do paciente. Então, é tudo, é o resto. É suportar. A função do analista é sempre muito difícil, porque
é o lugar de suportar ser o resto, ser aquilo que não serve para nada, e vai ser jogado fora em algum momento, mas ao mesmo tempo serve para tudo, né? Tá. Então, nessa função, seria tipo matar essa mãe, assim, interna, uma coisa assim? Seria isso que o pai ou o analista fazem, pretendem? Freud falava, né? Tem que matar a mãe simbolicamente, matar o pai simbolicamente, porque a gente precisa se livrar dessas imagens idealizadas de pai e de mãe e vê-los como eles são, como eles realmente são. Essa pessoa real para a gente parar de idealizar. Porque quem não consegue, por exemplo, um exemplo de quem não consegue, os religiosos, os crentes, eles não saem dessa posição infantil. Por que é que eles creem? Né? Porque eles estão grudados, coladinhos na imagem de um pai perfeito, de um pai protetor, né? De um pai que vai prover, e ao mesmo tempo isso tira deles a responsabilidade sobre a própria vida. O que não é um ato de amor aí, né? O ato de amor é deixar que o outro encontre seu próprio caminho. Isso é o nome do pai. É separar, porque assim, a mãe, ela tem uma bocarra, certo? Ninguém sabe. Lacan, ele vai falar das mães, tem um texto também do Romildo, que é As Mães Lacanianas. Mas Lacan, no texto das psicoses, ele vai usar o exemplo da mãe jacaré, né? Que é aquela mulher que carrega os filhotes na boca e ninguém sabe o que é que vai dar no estalo, que de repente ela fecha a boca ali, a bocarra dela nos filhos, e é essa expressão que Lacan vai usar, eu acho muito bonito isso. E aí ela devasta, ela vai psicotizar, né? Existem mães psicotizantes. Por exemplo, quando eu trabalhei durante muito tempo na saúde mental. Acho que eu trabalhei uns 20 anos em CAPS, emergência psiquiátrica, onde tinha saúde mental, conselho tutelar. Então, eu trabalhei muito tempo nessa clínica, perdi as contas, porque eu comecei muito cedo, né? Quando eu entro na universidade, eu entro na universidade cedo, e aí logo no segundo semestre a gente já começa a atender e a trabalhar. As mães psicotizantes, elas tinham uma característica, um discurso que se repetia quando a gente ia entrevistar os filhos e as mães. Elas diziam assim, a gente perguntava para o paciente que estava doente, como é que você está se sentindo, etc e tal, me conta a tua história. Elas diziam exatamente a mesma coisa. Impressionante, gente. Desde que eu respondo que ele não sabe nada sobre ele. Quem sabe sou eu. E aí eram todos pacientes psicóticos graves. Eles não eram nada. Eles não sabiam de nada. E aí toda a nossa tarefa era separá-los dessa mãe para que aquela criança, para tirar ele da boca desse jacaré. Esse era o trabalho analítico. Eu lembro de um caso clínico, não vou citar nomes, mas isso aqui não tem problema falar, que a mãe, um rapaz de 30 e poucos anos, a mãe dava banho nele, lavava o pênis dele. Imagina, um homem de 30 anos. Imagina se que durante ela lavando, ele tinha uma excitação e tinha uma ejaculação. Imagina o que fica isso na cabeça do sujeito. E aí ele teve uma crise muito forte, era um psicótico, e ele fazia muito isso no corpo. Ele andava com um copo cheio de água, transbordante, como a psicose. E ele sempre tinha uma sensação de morte, que era essa mãe que abocanhava ele. E ele chegava assim perto da gente, ele andava assim com o corpo todo contraído. Ele contraía tanto como Pilates, que ele ficava todo musculoso, ele ficou todo musculoso, e tanto contrair. E esse copo transbordante de água, ele chegava para a gente e derrubava essa água e dizia: Tia, pelo amor de Deus, não me deixa morrer, não, eu morro de medo de morrer. Que era a forma como ele dizia assim: não deixe que minha mãe me coma.
Se ela me comer, eu vou morrer. E aí ele teve uma crise muito forte, ele ficou muito mal, ele não comia, ele começou a entrar no estado de catatonia e ele ficou no intensivo. E eu lembro que eu estava, eram umas 5h30 da manhã, estava o enfermeiro, a gente estava tomando café, 5h30, passou a noite inteira, plantão. Chega a mãe para dar banho no filho. Eu disse, o que é que a senhora está fazendo aqui essa hora? Mulher, vá dormir, vá descansar um pouquinho. Assim, né? Eu falei assim, a senhora está cansada, a gente já está cuidando dele aqui para a senhora poder descansar. E a gente tem que ser gentil, né? Com Ah, mas eu vi que ele não sabe se lavar direito e não sei o que. Eu disse, não, mas não precisa. Tem enfermeiro aqui, qualquer coisa a gente cuida. Aí o enfermeiro falou, não, ele sabe, ontem ele tomou banho, se limpou, eu mesmo acompanhei, que era um enfermeiro homem. Ela, não, mas eu vou dar banho nele. E aí começou ela a tentar invadir o quarto para poder dar banho na criança de 30 anos. A criança de 30 anos. E aí a gente teve que fazer uma barricada na porta, eu, o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, assim, não vai dar banho seu filho aqui, pelo amor de Deus, né? E aí foi toda uma conversa até que a gente pudesse tirar ela de cima dele. Lógico, e são casos extremos, mas é disso que se trata, né? Desse gozo materno, em que não tem pai. O pai não estava nem aí. O pai era alcoólatra, mal ia em casa, tinha várias mulheres, e ela ficava lá devorando. E esse foi o escolhido. Alguém quer colocar alguma coisa? Posso continuar a leitura, então? Pode. Ao aplicar essas categorias, que em si mesmas só se estruturam pela existência do discurso psicanalítico, é preciso prestar atenção à colocação em prova dessa verdade de que há emergência do discurso analítico a cada travessia de um discurso a outro. Não é outra coisa que eu digo quando digo que o amor é o signo de que trocamos de discurso. Aí vem aqui um monte de matema, né? O discurso do Senhor, o discurso da universidade, o discurso da histérica, o discurso do analista. Nesses discursos, em cada discurso desse vai ter lugares. O lugar de agente, da verdade, o outro e a produção. Por exemplo, eu nem ia falar disso hoje, mas vamos lá. Por exemplo, quando você vê o discurso do Senhor, você tem um S1, uma barra, um S barrado, uma flechinha que ela vai como uma demanda para o S2 e uma barrinha com um número com A. O que é que isso quer dizer? Que o agente no discurso do Senhor é o significante mestre, é o traçunário, é aquela primeira palavra que marca o sujeito, que marca o corpo, daquele bolinho de carne. Embaixo dele, no lugar da verdade, é o sujeito barrado, que é o sujeito castrado, castrado pelo nome do pai. Esse significante S1, ele vai se relacionar com o outro, que é o S2, que é um significante que deriva do significante mestre, que ele vai estar no lugar do outro, que na verdade é o lugar de saber. Abaixo você vai ter esse A minúsculo, que significa mais de gozar, que ele está no lugar da produção. Isso vai retornar ao sujeito barrado. O cálculo neurótico desse discurso é a impossibilidade. Alguém quer falar alguma coisa? Continuo, então?
Aí tem um discurso universitário, vocês querem que eu explique? Ou a gente passa e depois a gente... Como é que vocês querem fazer? Eu Que acho aí que vai você ter... pode explicar, né? Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Discurso da universidade também é um discurso da impotência. Por quê? Porque a universidade, o que é que a universidade faz se não reproduzir? Só reproduz, reproduz, reproduz e não cria nada novo, certo? Também é da impossibilidade por essa questão. Então, a gente pode, a partir de Lacan, fazer a crítica da própria universidade. No discurso da universidade, o agente, certo, é o saber. Esse saber, ele faz uma demanda para o mais de gozar. Embaixo do saber, no lugar da verdade, você vai ter o significante mestre. E o sujeito barrado, que é esse sujeito que age, né, o pesquisador, etc. e tal, ele vai demandar desse significante mestre a impotência. Por quê? Porque não existe verdade nesse ponto, porque a gente sempre vislumbra um lugar da verdade. A ciência ela não consegue alcançar a verdade absoluta. Por quê? Porque quando a gente atinge a verdade aqui, a gente chega até aqui. A partir disso, existem outras descobertas, e outras descobertas, e outras descobertas, e outras descobertas. Por isso que é um discurso impotente. Porque, assim, não existe pronto, aqui é a verdade científica completa. A gente sabe que não é assim. Todo mundo aqui é pesquisador, né? Quando a gente acha que encontrou, está só no começo. Então, a gente tem esse vislumbre de verdade. Essa questão da universidade reproduzir, né? Que é algo que a gente já vem estudando no materialismo histórico, né? No materialismo histórico, a gente fala em reprodução. Não é nem produção do saber, né? Em reprodução. Agora, na análise do discurso, que é uma disciplina materialista, quando a gente fala de algo muito novo, a gente fala em acontecimento discursivo. Então, por exemplo, a gente tem hoje na Paraíba um grupo de estudantes venezuelanos estudando em escola pública. E isso nunca aconteceu na história da Paraíba. Né? Isso nunca aconteceu na história desses povos indígenas. São povos de um grupo étnico da Venezuela, que chegou aqui na Paraíba, acho que deve ter uns 2, 3 anos, acho que durante a pandemia. Foi recebido a pedrada, inclusive, né? A galera da Venezuela que chegou no Brasil. E é um Eu grupo que... lembro disso. Aham, foi uma coisa horrível, né? E é um grupo que veio se escolarizar aqui no Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação nova, né? É um acontecimento discursivo no sentido de nunca um grupo de uma determinada tribo, de uma determinada etnia, desculpe, não é tribo, não é etnia, venezuelana, veio a Paraíba e também nunca havia se matriculado numa escola pública da rede municipal. E hoje a gente já tem. Então, isso é um acontecimento discursivo. Então, se a gente for fazer um estudo sobre isso, claro, a gente vai se aportar em teorias que a gente já tem, mas a gente poderia, daí, construir algo novo. Né? Poderíamos, não sei se seria possível, mas só para a gente pensar um pouquinho nessa questão da reprodução, né? Porque produzir é algo difícil, é algo muito raro, mas também pode acontecer, né? Mas o que a gente faz mesmo é reproduzir conhecimentos, como o materialismo histórico fala. A reprodução das ideologias, a reprodução das práticas sociais. Embora o método de Marx ele permite, né, a partir da praxis, se produzir uma teoria. E aí é estudar o método, né? Tem o texto do Zé Paulo, que é dialética, que aí ele vai dando umas dicas e a partir dessa praxis, que é o que a gente está fazendo aqui, de uma praxis, eu trago um exemplo, ou traz um exemplo, etc. e tal, a gente tenta produzir um conhecimento novo, né? Aqui vai ter o discurso da histérica também. O discurso da histérica
você vai ter, no lugar do agente, que é a histérica, que é um sujeito barrado, ela já é castrada. Castração para. O que é a castração para a mulher? É como peixe dentro d'água. Tranquilo para a gente. Em que ela faz uma demanda, né, para um outro, que é o analista, um homem, para alguém, que na verdade é o que ela compreende como significante mestre. Abaixo desse sujeito barrado, você vai ter a verdade, só que essa verdade é o mais de gozar. Esse mais de gozar, ele retorna como impotência a partir da relação com o saber. Então, tanto o discurso universitário quanto o discurso da histérica, se de um lado tem um progresso, o discurso da universidade, porque é sempre mais, sempre mais, sempre mais, a gente repete, mas até que a gente repita diferente. Na histérica você tem um discurso da impotência, são discursos impotentes. Discurso do senhor é um discurso da impossibilidade, discurso da universidade é um discurso da impotência, discurso da histérica também é um discurso da impotência. Vamos para o discurso do analista. Então, no lugar, vocês estão acompanhando, né? O livro, onde tem um agente, você vai ter o mais de gozar, que é o analista que vai se colocar nesse lugar de agente, mais de gozar. Abaixo dele, você vai ter o saber. Do outro lado, esse objeto A, porque o analista vai se colocar como causa de desejo. Então, ele vai demandar desse sujeito barrado alguma coisa. Que queres? Que desejas? Abaixo desse sujeito barrado, nós teremos o significante mestre, que ele vai retornar para o saber. Então, ele faz um retorno ao saber, uma demanda ao saber, o significante mestre. Então, ele vai demandar o saber, mas é da ordem da impossibilidade. Freud diz que o que é o impossível? Analisar, governar e educar. Estamos dentro das impossibilidades, né? Do discurso da impossibilidade que Freud vai falar, se eu não me engano, é no texto Despertar da Primavera. Um texto muito bonito, Freud poético, sobre a adolescência. Despertar da primavera, porque a adolescência é a primavera, né? Então vamos lá. Terminar. Isso que tu comentou agora vai bem de encontro ao que eu estava pensando. Olha só, quando ele fala discurso do senhor, a gente pode pensar então que seria o discurso das leis, o discurso jurídico, o discurso da universidade, o discurso da ciência. E por isso então que a gente teria essa impotência, porque a gente não tem uma verdade, mas verdades no plural, e aí sempre se procura, se esclarece pelo progresso aqui que ele coloca, né? Enquanto Mas o na... discurso da universidade você não coloca junto, não, certo? Porque Não, está separado. Sim, eu só coloco ele separa. como o discurso da ciência. A ciência, ela não está no lugar do mestre, não. O mestre é o Não padre. do mestre, da própria discurso, aliás, discurso da universidade, daria para entender como o discurso da ciência, isso que eu estou pensando, não como nos lugares ali embaixo, né, que ele coloca. Aí o discurso do pai, do padre, dessas figuras de autoridade, ela é o discurso do mestre. A universidade é esse discurso que busca o tempo inteiro, mas que acaba reproduzindo. Aí tem a diferença é essa, entendeu? Mas, assim, eu estava pensando que tu estava falando em mestre quando tu estava pensando o S1 ali embaixo, o significante. Mas tu está pensando o discurso da universidade como o discurso do mestre? Como assim? Daí eu não Não, entendi. é o discurso da universidade é diferente do discurso do mestre.
Discurso da universidade, o que você vai ter, né, é o saber, é o discurso do saber e da reprodução Isso. desse saber. É, por isso que eu penso no discurso da ciência. Eu não pensei em discurso de mestre, pensei no discurso da ciência mesmo. Pronto. E o do mestre é o discurso da impossibilidade, porque você vai ter um significante mestre, vai demandar um saber. Isso não significa dizer que na universidade, eu acho que foi isso que você pensou, existem professores que estão em lugares de mestre. E aí, o que é que acontece? Ele é mestre, ele não permite que o conhecimento circule. Sim, não, mas eu não estou pensando em Mas lê. pessoa física, empírica, mestre, sabe? Uhum. Professor, é no discurso científico mesmo, nesse que se faz ali na produção do saber mesmo, é isso que eu estou pensando. Aí são nos agentes, aí a diferença vai ser nos agentes. Tem gente que tem, principalmente nas psicoses, muitos professores, você tem professores que são psicóticos, eles se agarram nesse lugar do mestre, ao invés de estar no discurso da universidade, que é dessa busca do conhecimento. Isso é interessante. A gente tem isso, essa mistura. Isso que você falou é muito interessante para a gente poder pensar sobre isso. Entendeu? Entendi, mas não sei se tu me entendeu. Mas enfim, acho que a gente pode Não, retomar eu em outro entendi, momento, né? eu entendi, eu entendi sim. Tá. É, porque você tem essas diferenças. E na universidade você pode ter agentes que não estão no discurso do mestre, estão no discurso, desculpa, universitário, está no discurso do mestre. Então ele não dá espaço para o conhecimento circular. E vice-versa. Ah, Você pode ter discurso, os agentes, porque aí é a questão dos agentes, né? De quem está emitindo esse discurso. Isso que você falou é interessante. mas aqui nesse esquema, quem emite o discurso, no caso, seria o próprio saber, né? O saber que está indo para o mais É, gozar, né? isso. E aí do sujeito vai para o significante, o sujeito produz o significante. Por isso que eu não estou pensando nesses lugares, agente, verdade, outra produção, eu estou pensando no próprio discurso mesmo, sabe? Pensar que quando ele fala discurso do Senhor, a gente pode generalizar para um discurso jurídico. Quando ele pensa no Sim, discurso da universidade, o discurso perfeito, científico, é isso? Ah, tá, é isso que eu estava pensando. perfeito. Tá. Perfeito, perfeito. Não é à toa que ele começa esse seminário falando numa universidade de direito. Isso. Aham. Mas aí vai depender do agente que esteja, porque tem um sujeito ali, sujeito. De que discurso ele está? Ele pode estar dentro da universidade e estar no discurso histérico. Ele pode estar no lugar de mestre, estar no discurso universitário. Então, você vai ter o discurso do um a um. Uma coisa é o discurso da universidade, outra coisa é o sujeito que vai estar ali. Aí Que são as produz o particularidades. discurso, né? Uma coisa é, Exato. quem produz. Mas aqui no caso, ele está falando que o agente é o próprio saber, né? Então não é um sujeito que É, está produzindo, que não é o agente. O sujeito, no caso mas aqui, tem um é a sujeito por trás. produção. É, É. sim. Ele coloca o sujeito como a produção, ó. O S barrado está lá Uhum, embaixo. uhum, isso. Mas aí, dependendo também do agente, ele pode entrar em um outro discurso que não seja da universidade, desse sujeito que está ali, né? E aí a gente vai localizar. Mas É, isso aí seria são. o discurso científico, e aí, conforme a teoria, conforme a perspectiva, o viés, até a ideologia da Não, pessoa, e né? são as particularidades, as singularidades da clínica. Mas aí a gente vai deixar para um outro momento. Por exemplo, daí a gente pode falar só sobre isso, porque senão vai ficar interminável a live. A gente pode ver isso melhor. Roberta, termina aqui. Seguindo. Da última vez que eu disse que o gozo do outro não é o signo do amor.
E aqui digo que o amor é um signo. Será que o amor se baseia no fato de que o que aparece não é nada mais do que um signo? É aqui a lógica de Port Royal, evocada outro dia na exposição de François, virá nos dar ajuda. O signo adianta dessa lógica, e sempre nos maravilhamos com esses dizeres que, às vezes, só ganham peso muito tempo depois de sua emissão. É aquilo que se define pela disjunção de duas substâncias que não teriam nenhuma parte em comum, a saber, por aquilo que em nossos dias chamamos de intersecção. Isso vai nos conduzir a respostas agora mesmo. O que não é signo do amor é o gozo do outro, o do outro sexo. E eu comentava no corpo que o simboliza. Troca de discurso, isso mexe, isso os, isso nos, isso se atravessa, ninguém marca a batida. Canso de dizer que essa noção de discurso deve ser tomada como leme social, fundado sobre a linguagem, e parece, então, não deixar de ter relação com o que na linguística se especifica como gramática, nada parecendo modificar-se com isso. Talvez que isto ponha esta questão que ninguém levanta, de saber o que é da noção de informação, cujo sucesso é tão arrasador que podemos dizer que a ciência inteira vem a se infiltrar nela. Estamos agora no nível da informação molecular do gene e dos enrolamentos das nucleoproteínas em torno dos troncos de ADN. Eles próprios enrolados uns em torno dos outros, tudo isso ligado por ligações hormonais, mensagens que se enviam, se registram, etc. Notemos que o sucesso dessa fórmula tem origem incontestável na linguística que não é apenas imanente, mas muito bem formulada. Enfim, a extração se estende até o fundamento mesmo do pensamento científico, ao se articular como negentropia. Será isto que eu, de um outro lugar, de minha linguisteria, colho quando me sirvo da função do significante? E Fiquei pensando nesta colocação dele aqui, dizendo que não é signo do amor, é o gozo do outro, o do outro sexo. E eu comentava do corpo que o simboliza. Fiquei pensando nisso, né? Depois que eu pensei lá sobre a questão da transferência também como amor, aí tá me dando um nó na cabeça. vamos começar. Vocês veem que Lacan ele vai pegar a questão, inclusive, dos genes, né? Porque os genes eles têm realmente uma troca de informação quando você pensa de forma biológica. Porque Lacan tem uma formação médica, né? Assim como Freud. Porque os genes eles mandam mensagens, então para ele é a linguagem, a partir dessas mensagens que mandam. E para o pessoal que está ouvindo o podcast, porque a gente já conversou um bocadinho sobre isso, né? E eu peguei um textinho aqui rapidinho para a gente poder falar sobre o que é negentropia, negentropia, né? E aí eu preparei, tá uma questão aí, Valéria, aí você pode corrigir, porque eu ainda não corrigi no texto. Essa negentropia, ou entropia negativa, ela descreve um processo de organização e ordem em contraste com a entropia. Se refere à tendência natural de desordem e caos, né? Lacan empregou este termo em suas discussões sobre a psicanálise e a linguagem, relacionando a forma como o inconsciente e a estrutura da linguagem podem criar sentido e ordem a partir do caos das experiências humanas. Lacan adotou o conceito de teoria da informação e da termodinâmica, onde a entropia mede a desordem ou a aleatoriedade de um sistema. Na psicanálise lacaniana, a
negentropia está associado à capacidade do sujeito de produzir significado e estrutura em sua vida psíquica, enfrentando a tendência natural ao caos e à desorganização. Porque você fez uma correção, Valéria, você gostaria de colocar ou agora ficou mais claro o texto? Não, ficou claro, sim, só aquela colocação que eu tinha pensado, o inconsciente como estruturado pela linguagem, né? E aí eu acho que fica bem interessante essa noção dele aqui comentada, assim, por ti, que esclarece bastante, né? E eu fiquei pensando também que nesse texto que ele dedica a Jacobson, né, e ele vai falar, então, agora que tu comentou sobre os ADMs, né, dos genes, aí eu fiquei pensando também da mensagem, né, que daí a mensagem, né, é uma das funções da linguagem, né, então ele está fazendo um grande bolo, assim, né, colocando várias questões para depois a gente conseguir pensar, né, também está colocando aqui a questão da gramática, que depois ele vai, que a gramática de Port-Royal, né, que foi dali que ele conseguiu pensar, né, essas noções, o Chomsky também, né, que depois foi a grande gramática que abriu para essas questões da, da reflexão, né, a partir da razão. Então, ok, gente. Muito obrigada pela participação. A gente vai disponibilizar esse podcast no YouTube e a gente vai pedir, né, que vocês vão lá, que divulguem, que dê um like, né, para que esse canal ele possa alcançar pessoas que têm interesse em estudar psicanálise, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora.